Duas baterias também. É uma pessoa muito boa. Mas se você quiser pegar ele, ficar mais perto, só que você vai ter que compartilhar ele comigo. Amém? Vamos louvar? Por sua bondade e fidelidade, Jesus, por tudo que fez, eu te agradeço. Jesus, mal posso contar as vezes que me sustentou. O pecado me alcançou, mas seu amor me alcançou. Seu amor me alcançou, por sua bondade e fidelidade. Te agradeço por todas as bênçãos, milhão de coisas que já fez, pelo caminho que abriu, eu te agradeço. Na cabeça da música, por sua bondade. Por sua bondade e fidelidade, Jesus, por tudo que fez, eu te agradeço. Jesus, mal posso contar as vezes que me sustentou. O pecado me afastou, mas seu amor me alcançou. Mas seu amor me alcançou. Por sua bondade e fidelidade, Jesus, por tudo que fez, eu te agradeço. Por todas as bênçãos e milhão de coisas que já fez, Jesus, pelo caminho que abriu, eu te agradeço. Quando olho para trás, é uma história de milagres. O Senhor comigo está e nada pode me parar. Por sua bondade e fidelidade, Jesus, por tudo que fez, eu te agradeço. Por todas as bênçãos, milhão de coisas que já fez, Jesus, pelo caminho que abriu, eu te agradeço. Te agradeço, te agradeço, 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 te agradeço, te agradeço, 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 agradeço. Como posso expressar? 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 Como te agradecer? Como te agradecer? Como te agradecer? Por quê? Por sua bondade e fidelidade, Jesus, por tudo que fez, eu te agradeço. Por todas as bênçãos e milhão de coisas que já fez, Jesus, pelos caminhos que abriu, eu te agradeço. Por tua bondade e fidelidade, Jesus, por tudo que fez, eu te agradeço. Por todas as bênçãos, milhão de coisas que já fez, Jesus, pelo caminho que abriu, eu te agradeço. Te agradeço, te agradeço, 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 agradeço,
agradeço, te agradeço, agradeço, agradeço. Ore agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez, amém? Nós louvamos, Senhor, o Teu nome, nós te agradecemos, Pai, pela Tua bondade que nos conduziu, Deus, até aqui. Pai, perdoa as nossas falhas, ó Deus, perdoa as nossas transgressões. O Senhor sabe que somos falhos, que somos infiéis, que a nossa tendência é pecarmos contra Ti, é abandonarmos, Senhor, o padrão que o Senhor estabeleceu para nós. Mas nesse momento nós rogamos a Ti, Deus, no nome de Jesus, que a Tua bondade se manifeste sobre nós. Pois sabemos que mesmo que nós enfrentemos lutas, dificuldades, o Senhor está conosco. Por isso nós louvamos o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Essa canção é conhecida de alguns. Eu prefiro na voz da pessoa que eu gosto de ouvir. Foi a primeira pessoa que cantou essa música, que foi a Ariane. Ela foi popularizada na voz de uma menina, que é uma menina, mas a Ariane foi a primeira pessoa a cantar há quase uns 8 anos atrás, pra você ter ideia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para mostrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Com o deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar. Fenômenos pra crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar lácios, riquezas. Por isso estou, não vou esgotar. O Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Rapaz, o fôlego foi embora. Eu estava me sentindo no deserto com essa música.
Deus é misericordioso. Tem ainda uma outra canção? E aí você pode se assentar nesse momento? Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo o meu caminho e guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra dizer que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas da glória que do céu desceu. Nosso meio habitou em graça, a mostrar que em Deus eu tenho paz. Eu achei no esconderijo baixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo.
me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer que a tua fidelidade não acabou. Eu vou pregar. Queria convidar os irmãos aí para orar. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui reunidos, Pai, como igreja. Apesar dos desfalques de hoje, das intercorrências que impediram alguns irmãos de comparecerem hoje ao culto, o Senhor sabe todas as coisas. Gostaria de entregar este momento em Tuas mãos, pedir para que o Santo Espírito, Pai, conduza este culto, este momento, seja com o pregador da noite, que ele não fale de si, mas que ele fale através do Teu poder, do Teu Santo Espírito, e que a mensagem, Pai, alcance aqueles que precisam ser alcançados, Senhor. Fala aos nossos corações e nossas mentes, e que nós possamos sair daqui mais próximo de Ti. Colocamos este momento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Hoje tá daquele jeito, mas eu acho que daqui para o mês que vem a gente resolve os probleminhas que aconteceram ali. 2 máquinas ali queimaram. Não, bom porque é para queimar, né? Para quem chegou em dezembro com 102 quilos e saiu com 106, aí né, tem que queimar mesmo as gordurinhas, que é para poder ficar normal. Meus irmãos, nós estamos no primeiro culto do ano como igreja. E eu vou confessar uma coisa a vocês, eu estava com uma dúvida terrível com relação a realizar esse culto hoje ou não. E essa dúvida terrível, ela começou justamente na noite que eu ouvi a primeira vez essa música, a última que nós cantamos aqui. Naquela noite nós tínhamos tido uma situação difícil como igreja para enfrentar, quem é igreja sabe disso. Quando eu falo quem é igreja, é quem está atento ao movimento que aconteceu. Para você que não sabe, uma irmã nossa, uma irmã que nós celebramos esse ano, a inclusão dela como membro na igreja via batismo, a nossa irmã Andressa, ela teve uma situação específica com a sua gestação, a gestação do Daniel, e foi necessário fazer um procedimento de urgência. Muito obrigado, meu filho. E esse procedimento de urgência, ele roubou a nossa paz em alguns momentos. Mas Deus, ele é soberano, e hoje nós podemos ver a Andressa mandando mensagem hoje no grupo da igreja, e nós louvamos ao Senhor, porque Ele nos coloca às vezes, e nos permite às vezes, ir a lugares e passar por situações, para mostrar que a fidelidade dEle, de fato, ela não tem fim. Deus, ele é fiel, e louvado seja Deus por isso, porque Ele é fiel, e é isso que nos faz ter a oportunidade, a alegria e principalmente a certeza de que Ele está cuidando das nossas vidas. Bom, sem muitas delongas, queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo número 127, o versículo de número 1. Versículo não, corrigindo. Toda vez que a gente fala de Salmo, nós estamos falando de verso. Então não é versículo, é verso. Salmo 127, verso 1. Amém? Salmo 127, verso 1. Eu saí tão apressado de casa que a minha versão impressa da Bíblia ficou, mas nós vamos acompanhar aqui. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Repete comigo, por favor, todos juntos, nessa tradução. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão.
Queria que você ainda abrisse Lamentações de Jeremias. Nós vamos fazer esse casamento aqui. Capítulo número 3, versículos de número 22 e 23. Amém? O que é que diz aqui? Jeremias 3, 22, Lamentações. Lamentações de Jeremias 3, 22. As Lamentações de Jeremias é um momento que ele está profundamente abatido. 3, 22. Lamentações. É Jeremias, Lamentações. Vai estar a LM na descrição. Sim. Lamentações 3, 22. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. 23. Grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada dia. Um poema que se manifesta com paralelismo judeu clássico, muito bom. Ele está ali complementando aquilo que ele falou no versículo 22. Meus irmãos, nós estamos iniciando, como igreja, um novo ano eclesiástico. O mundo iniciou um novo ano no seu calendário, muitas pessoas têm buscado viver esse tempo fazendo diversas coisas, mas eu queria pensar que cada novo ciclo, seja ele um ano, seja ele um relacionamento, seja ele um trabalho, seja ele situações que sejam as mais diversas possíveis, fazem com que o coração humano ele seja tentado a acreditar que agora tudo será diferente, porque agora nós sabemos mais, ou porque agora nós planejamos melhor, ou porque agora nós organizamos todas as coisas com mais cuidado. Todas as vezes que o novo ciclo se abre em nossas vidas, esse problema aparece. O problema não está em nos planejarmos, mas na suposição silenciosa no nosso coração de que desta vez conseguiremos alcançar todas as coisas sem Deus, somente com o nosso planejamento. E o Salmo 127, ele começa com essa afirmação direta e inegociável. Salmo 127, 1. Se o Senhor não constrói a casa, se o Senhor não edifica a casa. Já parou para pensar sobre isso? Se o Senhor não constrói a casa. Antes de falar sobre como recomeçar, que é o tema da nossa pregação de hoje, chamados a recomeçar na dependência de Deus, eu preciso lembrar que a Escritura define quem deve estar no centro do recomeço das nossas vidas. Nós vimos em Lamentações 3, escrito, que em meio ali aquelas ruínas, como o texto foi escrito, agora Jeremias, depois de ter passado 40 anos ali chorando, gemendo, clamando por aquele povo, anunciando arrependimento, anunciando o castigo do Senhor, anunciando o juízo. Agora escreve Lamentações, ali olhando as ruínas da cidade de Jerusalém. E ele confirma uma verdade, essa verdade que nós não devemos pensar o recomeço ou o início de um novo ciclo com as nossas próprias forças. O caminho que Jeremias está traçando é que nós não sobrevivemos porque somos fortes, mas porque Deus ele permanece fiel. O pensamento de Jeremias é nos levar a entender que nós precisamos recomeçar, não com as nossas forças, mas biblicamente recomeçar da forma que Deus nos deu a oportunidade de recomeçar. Ou seja, recomeçar não é reorganizar a nossa vida. Recomeçar é reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Nós não podemos funcionar nas nossas vidas pessoais e espirituais como se nós fôssemos uma simples empresa, que porque teve prejuízo no ano passado, agora vai rever os problemas que geraram prejuízos. Não, não é isso. Porque nós vimos no Salmo 27, verso 1, se o Senhor não constrói a casa, existe um limite para o esforço humano. Será que o Senhor, ao inspirar o salmista
ele estava falando realmente de uma construção feita de tijolos? Será que ele está falando da construção de uma imagem? O que será então que o salmista, no Salmo 127, 1, a parte A, está falando? O texto ele não diz que construir algo é errado, ele não está cancelando isso, ele não está dizendo para a gente nessa noite, não construam coisas. Não ergam as suas casas, não construam as vidas que vocês precisam construir, até porque era a ordem do Senhor para aquele povo de Israel, que quando eles chegassem na Babilônia, eles construíssem suas casas, eles casassem e eles orassem pelo bem da cidade. Então ele está dando uma ordem, mas agora Jeremias está lamentando nesse período pré-exílico. Ele está agora olhando aquilo tudo e ele está dizendo, olha, o Senhor ele vai nos afirmar que construir sem o Senhor, a palavra vai nos afirmar que construir sem o Senhor é inútil. Não é, como foi dito, o nosso esforço pessoal. A ontologia do esforço humano. O esforço humano ele é ineficaz, ele é finito, ele não tem poder para estabelecer na eternidade. Por isso nós precisamos recomeçar a nossa vida a partir daquilo que o salmista pensa. A palavra hebraica banar, construir, carrega a ideia de edificar algo que seja visível, mas principalmente algo que se deseja ver como de forma permanente, ou seja, edificar algo que se deseja ver permanecer, algo que dure, algo que tenha começo, meio e fim, algo que se revele como uma família, um ministério, uma história, um legado. Nós não estamos falando em erguer paredes, nós estamos falando em vida. O salmista no Salmo 127, verso 1, se o Senhor não constrói a casa, ele não está falando agora somente das paredes que erguem para se fazer uma moradia, ele está falando sobre a instituição que o Senhor deu, a família, um ministério, uma história, um legado. O salmista ele vai além, afirmando que quando o Senhor não é o agente ativo da edificação, todo esforço se torna chave, vazio, sem peso eterno, semelhante ao uso vão do nome de Deus. Percebe o que é que o salmista está fazendo aqui no paralelo? Veja, se o Senhor não edificar a casa, o seu trabalho é vão. Ele está dizendo o seguinte, se nós formos edificar as coisas na nossa própria força, sem dependermos do Senhor, o que nós estamos fazendo é vão, como usar o nome do Senhor em vão. Aqui, o texto confronta a autossuficiência espiritual. Você já viu pessoas autossuficientes espirituais? Pessoas que pensam assim, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso orar, eu não preciso estar em comunhão com a igreja, eu não preciso me esforçar para vencer as barreiras do pecado, eu não preciso vigiar porque eu não peco. Você já viu pessoas desse jeito? Autossuficientes espiritualmente falando, essas pessoas estão sendo confrontadas com essa palavra. Justamente porque não é a ausência de trabalho que gera fracasso, é a ausência de Deus no trabalho. Existem pessoas que dizem assim, não, eu irei fazer esse ano uma vida diferente, eu vou evangelizar mais, eu vou falar mais de Jesus. Eu vou. Ao invés de o Senhor me ajude para ser. Vamos chegar numa palavrinha daqui a pouco que ela é muito interessante, que é a palavrinha todar. Não sei se você já ouviu falar dessa palavra, mas nós vamos falar sobre ela. Jesus ele retorna a essa mesma lógica quando fala da casa construída sobre a areia e da casa construída sobre a rocha, em Mateus capítulo 7, 24 ao 27. O problema nunca foi construir, mas o problema é sobre quem e com quem está sendo construído. Veja, não há uma advertência aqui para que você não construa. Eu tenho o sonho de ter uma casa. Eu tenho o sonho de ter uma família. O que o Senhor está dizendo é, construa a casa, construa a família, construa o legado na dependência única do Senhor. Porque se não for na dependência do Senhor, é vão.
é sem valor. Uma segunda coisa, continuando do Salmo 127, a parte B, vai nos dizer que se o Senhor não protege a cidade, veja, a fragilidade das nossas sentinelas. Volta lá para os Salmos, Salmos 127, verso 1. Se o Senhor guardá-la com sentinelas, a fragilidade das nossas sentinelas. Uma vez ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos falando sobre a questão dos pecados que nascem na mente, ele deu um ensinamento prático. Nós precisamos colocar sentinelas. E o que são essas sentinelas? Paul Washer não usa uma sentinela escrita, não usa algo que possa se desfazer. Ele diz: todas as vezes que eu estou para fazer uma viagem para longe da minha família, para longe de onde eu vivo, eu nunca saio só, porque eu me conheço. Ou eu levo a minha família junto comigo, ou eu levo alguém de extrema confiança, porque eu me conheço. Palavras de Paul Washer. E o que é que Paul Washer estava trabalhando e trabalha com isso? A fragilidade dele como homem. Veja, a fragilidade das nossas sentinelas. Nós podemos levantar sentinelas, mas essas sentinelas precisam estar fundamentadas, alicerçadas no Senhor. Se nós não tivermos sentinelas que sejam erguidas e colocadas em nossas vidas pelo Senhor, nós iremos falhar, porque estaremos sendo novamente autossuficientes para nos protegermos do pecado. Às vezes, nós olhamos para o texto da história de José, na casa de Potifar, e nós vamos focar somente no momento em que aquela mulher ela vai agora e força ele a dominá-la. Só que se você prestar atenção, até aquele momento várias coisas aconteceram. Perceba agora que José ele tem uma sentinela pronta para reagir a esse problema. Qual foi a sentinela de José? Perna para que te quero. Essa foi a sentinela que ele conseguiu erguer. Nenhuma outra pessoa acreditaria que aquela mulher estava assediando o servo de seu marido. Ele teria outra forma? E o Senhor usou esse momento para levar ele para onde? Para dentro do presídio. E lá dentro do presídio, o Senhor ergue ele no meio do deserto. Levantar as sentinelas é importante porque em alguns momentos o Senhor vai nos colocar em situações, até mesmo fugindo do pecado, em que nós vamos dizer assim: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu vim parar aqui? Mas não, o foco não deve ser esse. O foco deve ser no propósito que o Senhor fez para que aquilo acontecesse. Veja, o Salmo 127, a parte B, vai nos mostrar que a imagem muda da casa para a cidade, mas a lógica ela ainda permanece. A vigilância humana, representada pelas sentinelas, não é suficiente quando desconectada do cuidado do Senhor. Porque o mundo sofre e geme. Porque o mundo vive em guerras. Porque o mundo está distante do Senhor. Se o mundo estivesse num relacionamento pleno com o Senhor, esse não seria o estado dele. O verbo chamar, guardar, está profundamente ligado à fidelidade da aliança de Deus com o povo. A segurança, portanto, não é meramente estratégica, ela é relacional. Deus se relaciona com o povo e por isso ele chamar, Jeová chamar. Ele é aquele que guarda o povo, por conta da fidelidade da aliança que Deus fez com o povo.
Quando confiamos mais nos nossos mecanismos de controle do que nas promessas de Deus, revelamos onde está a nossa verdadeira fé. E aí é a pergunta: aonde está a sua fé, a minha fé? Estão nos mecanismos que nós criamos para nos sentirmos autossuficientes, ou autoprotegidos, ou não flagelados do pecado, ou está na dependência do Senhor? Continuando, o Salmo 121 declara que o Senhor é aquele que não dorme nem cochila. Verso 4. Jesus afirma que ninguém pode arrebatar as suas ovelhas de suas mãos. João 10, 28. O texto nos conduz a uma pergunta honesta: quantas das nossas preocupações existem porque tentamos assumir um papel que nunca foi nosso? Existem alguns dons espirituais que nos fazem viver isso. Eu estava conversando com o Maxwell, o dom da misericórdia. O dom da misericórdia, o dom entregue pelo Espírito Santo para a edificação da igreja, vai fazer com que uma única pessoa sinta dor de todo o corpo. A pessoa que tem o dom da misericórdia, ela é capaz de sentir a dor de cada pessoa do seu convívio. É como se você pensasse assim: uma pessoa deu uma facada no irmão. Eu estou falando facada mesmo, pegou a faca e feriu a pessoa. A pessoa que tem o dom da misericórdia sente a dor daquele incidente. A pessoa que tem o dom de repartir, quando vê alguém passando uma situação difícil, a primeira coisa que ela faz é: eu tenho que tirá-lo de algum lugar para poder ajudar aquela pessoa a vencer aquela dificuldade financeira, aquela dificuldade material. Esses dons espirituais dados por Deus, eles fazem com que nós consigamos, então, assumir muitas vezes papéis que não são nossos. E aí vem a ambiguidade do dom. Não é um papel nosso, mas é para a edificação da igreja. E por ser para a edificação da igreja, eu preciso saber usar o dom, para que eu não assuma um papel que não é meu. Mudando agora para Lamentações 3, 22, a parte A: o amor do Senhor não tem fim. Nós vamos olhar para uma esperança que nasce nas ruínas. E eu não sei como está a sua vida, talvez a sua vida esteja como as muralhas de Jerusalém, derribadas, os portões salteados em fogo. Lamentações não foi escrito em um momento de recomeço organizado, mas em um cenário de colapso total. Não havia esperança para os habitantes de Jerusalém, porque Jerusalém caiu. O templo foi destruído, as estruturas desapareceram. Faltou segurança institucional para aquele povo. É exatamente nesse contexto que o profeta declara: o amor do Senhor não tem fim. A palavra recebe e descreve o amor leal da aliança. Um amor que não depende da resposta humana, mas do caráter de Deus. Veja agora que Jeremias está falando sobre isso. O amor do Senhor, ele não tem fim. Vocês foram infiéis, vocês foram ileais. Veio a destruição, veio o colapso total, mas o Senhor continua fiel em seu amor. A parte mais interessante de tudo isso é que o Senhor é fiel. Nós somos miseráveis e infiéis pecadores, mas Ele é fiel em tudo o que fala, em tudo o que prometeu. Então, o recomeço bíblico, ele não nasce da preservação das estruturas, mas da permanência do amor de Deus em nós. Começamos 2026, amém? Talvez tem um bocado de coisa na sua vida de 2025 que está aí ainda, tirando o seu sono. A melhor parte de tudo isso é que nós começamos 26
e o amor do Senhor se renovou sobre nossas vidas. E esse amor, nós vamos ver daqui a pouco, que ele se renova todos os dias, todo o tempo, porque existe um amor leal da aliança de Deus para conosco. Essa verdade encontra seu ápice em Cristo. Existem pessoas que não conseguem desenvolver seu amor pelos outros porque não entenderam como Cristo os amou. Na cruz, Deus demonstra que seu amor não recua diante do fracasso humano. Romanos 8:32. Jesus ama até o fim, João 13:1. Inclusive, quando tudo parece perdido na sua e na minha vida, Ele continua nos amando. E Ele continua nos amando porque suas misericórdias se renovam cada manhã. A dependência diária não há autossuficiência espiritual. Lamentações 3:22, a parte B, suas misericórdias são inesgotáveis. Vai lá para o 23. Grande é a sua fidelidade. O texto não fala de uma misericórdia acumulada. Deus não juntou a misericórdia dele e nos entregou de uma única vez. O texto fala de uma misericórdia que se renova todos os dias. A palavra hamamim expressa uma compaixão profunda, constante e necessária. Deus não concede graça para o ano inteiro de uma só vez. Ele chama seu povo a uma caminhada diária de dependência. E aí aqui cai a ideia do 12 dias para 12 meses de vitória no ano. Começamos bem. Todos os dias o Senhor nos chama a uma caminhada relacional com Ele, para que Ele entregue dia a dia a porção da sua bênção. Ele chama seu povo a uma caminhada dependente dEle, como pão pedido na oração, ensinada por Jesus. Mateus 6:11. O autor de Hebreus convida os crentes a se aproximarem continuamente do trono da graça. Hebreus 4:16. Cada manhã se torna então um novo testemunho de que Deus ainda sustenta o que Ele decidiu salvar. Deus chamou um povo em Cristo Jesus. Esse povo em Cristo Jesus é eleito para a salvação e Deus sustenta esse povo. E aí essa sustentação que Deus dá a esse povo independe de suas falhas. Porque se nós fôssemos ser salvos porque não falhamos, nós nunca seríamos salvos. O que será que Deus quer fazer, portanto, com as nossas falhas, com as nossas transgressões nessa caminhada de santificação? Ele decidiu nos salvar não porque somos bonzinhos, porque isso nós não somos. Paulo vai dizer que não há um justo sequer. Mas Ele decide nos salvar porque grande é a sua fidelidade. E essa é a base imutável do recomeço. Muitas pessoas pensam que eu vou recomeçar, eu falhei no meu relacionamento, eu falhei lá no meu emprego, eu falhei lá nesse ano na faculdade, eu falhei lá com o meu relacionamento com a minha família, eu falhei lá e agora eu vou recomeçar, eu vou refazer os caminhos, eu vou voltar no caminho, eu vou transcender tudo o que eu fiz para poder corrigir os meus atos. E não, o recomeço é uma dádiva de Deus. O recomeço é a dádiva de Deus, porque grande é a fidelidade do Senhor, e essa base imutável. Lamentações 3:23, a parte B, o que é que nos diz? Suas misericórdias se renovam a cada manhã. A declaração final, ela não está em circunstâncias, mas está no caráter de Deus. É o caráter de Deus que se renova todos os dias. E aí vem uma palavrinha muito legal que a gente usa pouquíssimo. A gente tem o costume da pessoa dizer assim:
Deus é soberano, aí você diz amém. O judeu ele não diria amém. Ele diria emuná. A palavrinha emuná descreve estabilidade absoluta, confiabilidade total. E aí não é nossa. É de quem? Do imutável, do Deus soberano. Nossa esperança ela não está em nossa constância, até porque se vê um indivíduo na criação, algo criado por Deus, que é mais inconstante do que nós, estou para acreditar, porque nós somos totalmente inconstantes. A nossa natureza ela é inconstante. Portanto, a nossa esperança ela está na fidelidade de Deus, e ela deve permanecer assim, porque mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, 2 Timóteo 2,13. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la, Filipenses 1,6. Nossa esperança, portanto, ela não está em nossa constância. Por isso nós precisamos entender que o recomeço deixa de ser uma tentativa humana e se torna uma resposta confiante às promessas divinas. Você já aprendeu a tomar as promessas de Deus para você? As promessas que o Senhor fez, você já aprendeu a tomá-las para você? Em uma das leituras que eu fiz, Enriquecendo-se com a Bíblia, do A.W. Pink. No último capítulo, ele faz um paralelo entre a palavra e o amor. E ele diz bem assim: caro leitor, nós estaremos desfrutando plenamente da palavra quando nossa leitura das Escrituras não seja somente para o mero crescimento de sabedoria. Com aquelas palavras ele quebrou meu coração, porque ele quis dizer o seguinte: não é ler a palavra para conhecer da palavra, é ler a palavra para se relacionar com o Deus da palavra. Não é ler a palavra para ter um conhecimento da palavra, é ler a palavra para receber do Senhor aquilo que Ele quer que nós recebamos. Conhecer o Senhor, relacionar-se a partir da sua palavra. Dessa forma, o Salmo 127 nos ensina que sem Deus tudo é vão. Lamentações 3 ainda nos assegura que com Deus há misericórdia renovada e fidelidade constante sua parte. Em Cristo, todas essas verdades se encontram, porque Cristo é o verdadeiro construtor da casa. Cristo é o guardião fiel do seu povo. João 10:10. Cristo é a expressão máxima do amor da aliança, Efésios 5:2. E Ele é a garantia de que o recomeço não depende da nossa força, mas da sua graça. Por isso, eu chamo você a se apropriar das promessas de Deus. Hoje, o povo de Deus pode recomeçar confiando que Deus está presente na edificação, não apenas observando. Deus guarda aquilo que Ele mesmo constrói. A misericórdia de ontem não se esgotou e a fidelidade do Senhor sustentará cada novo passo, desde que nós entendamos que nós precisamos depender daquele que é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Portanto, recomeçar sem Deus é carregar um peso que nos esvazia, pelo cansaço da força do nosso braço se esgotando.
Recomeçar em Cristo é descansar na fidelidade que nos sustenta. Portanto, se você ainda não recomeçou em Cristo o seu ano, recomece. Entregue ao Senhor a sua vida. Acredite que Ele é fiel para fazer o melhor para a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Queria convidar você nesse momento a participar do momento de dízimos e ofertas e consagração de vidas. A gente aqui entendeu que o mais importante de tudo é você consagrar a sua vida ao Senhor. E aí, nesse primeiro culto, nessa abertura de ano eclesiástico, você tem a oportunidade de dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ser mais fiel a Ti. Me ajuda, porque eu sou infiel. Me ajuda, me dá força para caminhar em fidelidade ao Senhor. Amém? Nós vamos ouvir uma canção. Essa é a música da campanha de Missões Mundiais de 2026. Enquanto você ouve, você pode ofertar ao Senhor. O Filho em breve voltará. A nossa missão é levar o amor, a viva esperança capaz de mudar. Morte em vida, o choro e a alegria, até toda a terra alcançar. Aleluia, Cristo venceu, vivo está. Aleluia, o eterno Rei vem nos buscar. Nossa esperança, o Filho em breve voltará. Pra sempre, e sempre, e sempre, pra sempre, Cristo vivo está. Pra sempre, e sempre, e sempre, pra sempre, o Senhor reinará. Pra sempre, e sempre. Sempre, pra sempre, vamos anunciar, pra sempre.
esperança, o filho em breve voltará. Estender as mãos, nossa fé compartilhar. Cristo é a resposta que o mundo aguarda, os filhos se manifestar. Louvado seja o Senhor, amém? Nós vamos orar, nós vamos aproveitar esse momento também para clamar pela recuperação, plena recuperação da irmã Andressa e do Daniel. Eles estão aqui pertinho, né? Nós vamos orar nesse momento também por eles e pedir ao Senhor que faça o melhor. Ele já começou a fazer, mas nós vamos continuar pedindo ao Senhor que faça o melhor. Como você é o representante mais próximo da família, por favor, vem aqui à frente, meu irmão. Eu vou convidar nosso irmão Edvin. Vem cá, Edvin, por favor. Queria que você orasse agradecendo ao Senhor pelas pessoas que consagraram suas vidas, pelos dízimos e ofertas. Também apresentasse a Andressa, a recuperação dela, e o Daniel. O Daniel nasceu aí um pouquinho antes do que deveria nascer, e aí vai precisar desenvolver alguns órgãos necessários, vai ficar um tempinho na incubadora, passando por acompanhamento. Nada que o Senhor não possa levar ele a desenvolver plenamente. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, mas nós precisamos orar pela família, principalmente pelo Douglas, para que o Senhor aplaque a ansiedade, também da Andressa, os medos, as dúvidas. Sabemos que o Senhor está trabalhando no coração deles, mas esse é o momento da gente orar ao Senhor, pedindo por isso. Amém? Me ajude aí nesse momento em oração. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor está nos concedendo, Pai. Obrigado por estarmos aqui, Pai, na tua casa, louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Abençoa, Pai, as pessoas que puderam dizimar, ofertar, Pai. Aqueles que foram feitos por Pix, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor. Que o Senhor esteja abrindo portas de emprego para os que estão necessitando, Pai, de trabalho, Senhor. Tudo que foi ofertado aqui, depositado, Pai, é para a Tua obra, Pai, em nome de Jesus. Agora, Pai, eu coloco a vida do nosso irmão Douglas, a vida da nossa irmã Andressa, do seu filhinho Daniel e de toda a família, Pai, do Maxwell, que nesse momento esse casal se encontra em um momento de aflição, de incertezas, mas, Senhor, Tu sabes o que pode fazer, Pai. O Senhor pode fazer tudo que para nós é impossível, Senhor, mas para Ti, Pai, nada é impossível. Eu creio que o Senhor tem coisas grandes para fazer na vida daquele casal, da Andressa, do Douglas e o Daniel. Eu creio que o Senhor vai restabelecer a sua saúde física totalmente, Pai. É um momento de aflição, sabemos das dificuldades, mas, Senhor, para Tu nada é impossível. Eu creio que o Daniel, aos poucos, ele irá desenvolver certinho os seus órgãos e, com fé, ele estará livre e estará nos braços do papai, da mamãe, e estará em casa. Eu creio, e a família em si também estará alegre com esse momento que o Senhor vai dar, Pai, para esse casal, Andressa e o Douglas. Te peço que fortaleça o Douglas na fé, dê força, Pai, a ele fisicamente e espiritualmente, Senhor. Dá forças também a Andressa, Pai, por ser mãe, e tudo que irá
acontecer daqui para frente, que já está acontecendo, que o Senhor venha estar fortalecendo o coração da Andressa, que o Senhor venha estar fortalecendo também, Pai, toda a família envolvida, família do Douglas, família da Andressa, Pai. E põe a vida também no Maxwell aqui, como irmão do Douglas, como um cunhado da Andressa, Pai. E também o Senhor esteja com o coração dele, Pai. Coração no momento com apreensão, aflito, mas que o Senhor fortaleça, o Senhor dê um alívio ao nosso irmão Maxwell. Essa é a oração, Pai, que eu te faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Informe da semana. Por enquanto nós não vamos retornar, como foi dito, com o culto de oração. O culto de oração retorna em fevereiro. Mas nesse sábado nós já temos a nossa primeira agenda de oração da muralha, a partir de meio-dia, sábado, das 12 horas às 17 horas e 59 minutos. Nós vamos estar aqui na igreja, reunidos em oração, engrandecendo o Senhor, clamando a Ele por sua misericórdia, orando por todas as coisas. Quem quiser vir de jejum, aí nós jantamos aqui. Se você quiser vir de jejum, é sua escolha. Se vir de jejum, a gente, nem que seja um panetone, nós comemos aqui no final da vigília. E aí, depois da muralha, nós teremos a nossa primeira edição da formação continuada de liderança multiplicadora. Nós vamos ver com o pastor Diogo Carvalho o conteúdo Missão de Deus, Missão da Igreja, tá? E aí é uma duração, com tudo, de mais ou menos 1h30. Você é nosso convidado para estar aqui. Então, sábado que vem, dia 17, nós estaremos realizando a nossa primeira muralha de oração do ano, de meio-dia até às 17 horas e 59 minutos. E logo após a refeição, nós estaremos aí iniciando o nosso primeiro treinamento do FCLM, formação de continuada de liderança multiplicadora. E aí eu queria convidar você a se pôr de pé. Nós vamos louvar com a última canção dessa noite. Faz parte. Queria agradecer mais uma vez a visita da Ana Valéria. Deus lhe abençoe e lhe dê graça nesse tempo. Tem algumas outras pessoas também que estão fora. Quando forem assistir, Deus abençoe você. Que você se sinta abraçado pelo Senhor nesse tempo. Amém? Isso. Tua graça? Tua graça me alcançou, para ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão
faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Amém. Bom, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre o seu povo, não somente agora, mas para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. É o quê? É um desse. Jesus.